Olá, vamos continuar nessa série André Luiz, o cientista espiritual. Estou trazendo informações que eu consegui captar, informações de ciência que o André Luiz trouxe. Com certeza, alguém mais preparado do que eu verá ou poderá observar informações que eu nem cheguei a observar. Então, se eu observei muitas, eu imagino um grande cientista o que não poderia observar. Mas vamos trazendo o que o André trouxe para as nossas reflexões. Eu falei que dessa da reencarnação eu vou falar mais ou menos umas 15 vezes, porque é muito rico o que o André Luiz trouxe. Então, eu comecei falando preparação da reencarnação, no caso, falei caso 1, caso 2, essa preparação. O André também fica muito impressionado com que todos que vão reencarnar, todos sem exceção, desde um espírito muito atrasado até um mais preparado, todos sem exceção tem comissão para vir ajudá-lo. Ele precisa de técnicos no processo da reencarnação. No mínimo, ele falou, no mínimo tem 2 técnicos, no mínimo. Mas tem deles que tem muitos técnicos, mas 2 é o mínimo que tem. Fora o anjo da guarda de cada espírito. Ele vai descrever, então, no Sigismundo, até o mentor, quem é lá, o Herculano, que é o mentor espiritual dele. Então, tem o anjo da guarda, que fica ajudando o tempo inteiro. Então, ele fica impressionado que tem esse anjo da guarda, que vai acompanhar esse espírito no processo de reencarnação, acompanha o tempo todo, durante 7 anos, é junto o tempo todo. Só depois de 7 anos é que começa ele espaçar, mas continua ajudando, só que agora mais espaçoso. Mas no início, a ajuda dele é imensa. E os técnicos, no início, também vêm, porque, inclusive, para fazer a ligação do perispírito com o ovo zigoto, porque vai juntar o espermatozoide do pai, o ovo da mãe, vai formar o ovo zigoto. E vai precisar o técnico para fazer essa ligação. Essa ligação todos precisam, até os espíritos mais evoluídos precisam desse que vai fazer a ligação. Lógico que o espírito mais preparado, ele tem muitas coisas que ele dispensa, porque ele tem preparo, inclusive, de influenciar o trabalho. Discute a reencarnação, influencia. A mente dele vai exercer influência. Mas é igual o desencarne. Você vê que tem pessoas que vai desencarnar e ele faz grande parte da separação, só o cordão prateado que ele não faz, mas ele faz grande parte, e outros não têm condição de fazer nada. Então, depende do jeito que tem cada desencarnação, é uma diferente da outra, cada encarnação é uma diferente da outra. Então, isso espantou o André Luiz quando ele viu a quantidade de técnicos que vêm ajudar no processo. E essa ajuda de técnicos é muito importante, porque ele diz o seguinte, que às vezes, dependendo do espírito, se não tiver os técnicos para ajudar, tem espíritos obsessores que pode atrapalhar essa própria reencarnação. Atrapalhar, às vezes, fazendo até o desencarne, ou causando transtorno nessa formação que é muito importante ali daquele início. Isto daí foi algo que também o André chama atenção, e é uma novidade para o mundo acadêmico, ele imaginar que o sujeito que vai nascer, a embriologia conta a partir do primeiro dia. O primeiro dia para a embriologia já tem vida ali, porque não existe segundo dia se não tiver o primeiro, não existe 15 dias se não tiver o primeiro, não existe 30 dias se não tiver... Eu fico imaginando agora, tem muitos países que legalizou aborto de 3 meses, de 6 meses, como se existisse 3 meses, não tivesse o primeiro dia. Então, na realidade, é uma morte, é um assassinato quando faz isso. Mas eu estou dizendo que espantou isto, vários técnicos, e ele vai trabalhar
como é que esses técnicos fazem, o André Luiz vai chamar a atenção. É uma novidade para o mundo acadêmico. O mundo acadêmico conhece a embriologia a partir do primeiro dia. E o André Luiz está dizendo, na realidade, essa embriologia começa bem antes. Bem antes. Para você ter uma ideia, por exemplo, às vezes um jovem discute com os pais a sua reencarnação. Já está decidido aqueles filhos que vão nascer naquele casal. Discutindo lá com o casal vai reencarnar, esse menino vai reencarnar daqui a 30 anos, mas ele já discutiu há 30, 40 anos atrás o processo da reencarnação dele. Então, isso não é tão simples como os embriologistas aqui nossos começa do primeiro dia. E aí o André Luiz está dizendo, o primeiro dia, na realidade, já tem muitos primeiros dias antes desse primeiro dia. Nós vamos continuar nessa série aí, falando sobre reencarnação. Deus te guarde, até o próximo encontro. André Luiz, o cientista espiritual.